Números capítulo 5, o Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro, e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Mas, se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido, e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas, e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos o homem levará a sua mulher ao sacerdote. E levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro, e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada, e porá na água, e, com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga, que traz maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas, se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem, e a sua barriga fique inchada, que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado, e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição. E a mulher sentirá dentro de si fortes dores, porém antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba a água, e, se, de fato, a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela, e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada, e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério, e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas, se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Números capítulo 6. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja.
Não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas, enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba. Até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus, ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele, e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba e assim ficará puro. No 8º dia deverá trazer 2 rolas, ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e o outro como oferta que vai ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia o nazireu dedicará de novo o seu cabelo, então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado. E, como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de 1 ano. A lei para o nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta: ele irá até a porta da tenda, e entregará a Deus, o Senhor, 3 animais sem defeito, isto é, um carneirinho de 1 ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano como sacrifício para tirar pecados e um carneiro como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passado por cima. E também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote junto com o peito e a coxa do carneiro, que, pela lei, pertencem ao sacerdote. Depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se um nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim, Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles, um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois.
Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão, porém Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças, nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia o chefe da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab; no segundo dia o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zuar; no terceiro dia o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Helon; no quarto dia o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Seder; no quinto dia o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; no sexto dia o chefe da tribo de Gade, Eliasseife, filho de Deuel; no sétimo dia o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; no oitavo dia o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; no nono dia o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; no dia 10 o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; no dia 11 o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; no dia 12 o chefe da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas. Segundo a tabela oficial, a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite, para a oferta de cereais; um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso; um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para serem completamente queimados; um bode como oferta para tirar pecados; e, como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg, 12 pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso, como ofertas a serem completamente queimadas; 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas; como ofertas para tirar pecados, 12 bodes; e, como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés.